Graças, paz, irmãos e irmãs. Vamos abrir a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 6, para lermos os versículos de 10 a 18. Obrigado, pastor José Edson. Efésios, capítulo 6, versículos de 10 a 18. Vamos fazer essa leitura, queridos, de forma alternada. Diz o texto sagrado: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Todos, com toda Amém. Vamos orar. Pai, estamos diante da Tua palavra, um texto importante para a nossa vida espiritual, e pedimos que o Senhor abra os nossos olhos para contemplarmos a batalha espiritual, a batalha invisível que nós vivemos constantemente. Eu te peço que Tu me enchas com o Espírito Santo, Senhor, para que eu possa pregar a Tua palavra com fidelidade, com unção, com graça e com autoridade. E desde já, Senhor, toda e qualquer tentativa de ingerência do inimigo, toda e qualquer tentativa de interferência das trevas, seja anulada agora no nome de Jesus. Nos cobre com o sangue do Cordeiro, faz-nos compreender, entender e discernir que algumas vezes o que está agindo contra a nossa vida, o que está agindo para nos prejudicar, não é apenas o homem, mas o inimigo agindo através do homem. Abre os nossos olhos, Senhor, abre os nossos olhos, pois nós clamamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, nós vivemos em um mundo onde a maioria das pessoas enxerga apenas o que é visível, palpável e mensurável. Mas a Bíblia nos alerta para uma realidade muito maior e mais séria. Existe uma batalha acontecendo nesse momento. Existe uma guerra acontecendo neste momento. Uma batalha que está além do que os nossos olhos humanos podem ver, podem enxergar. Uma batalha que está além da percepção humana. E é por isso que nós precisamos que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor nos dê discernimento espiritual em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa não é uma guerra física, nem contra pessoas, partidos ou sistemas humanos, mas é um confronto espiritual, intenso e constante, contra as forças malignas que operam nas sombras, tentando nos afastar de Deus. É um erro, queridos,
a gente querer enxergar a ação do diabo em tudo, em qualquer coisa, atribuir ao diabo. Isso é um erro. Mas é um erro também não admitir que o diabo está agindo, que o diabo está atuando, que o diabo está em guerra, e a sua missão é matar, roubar e destruir. Mas só que a palavra do Senhor nos diz que Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. É por isso que eu quero meditar com os irmãos no tema a batalha invisível. E eu gostaria que todos repetissem o tema comigo, todos juntos. A batalha invisível. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós encontramos algumas verdades que abrem os nossos olhos espirituais. Eu vou repetir, queridos, nesse texto que nós acabamos de ler de Efésios, nós vamos encontrar algumas verdades que abrem os nossos olhos espirituais. E a minha oração ao Espírito Santo de Deus é que abra os seus olhos espirituais para você enxergar a batalha pela qual nós estamos sendo envolvidos constantemente. E quais são as verdades que nós encontramos nesse texto? Primeira verdade: a nossa luta não é contra sangue e carne. Vamos todos afirmar isso? A nossa luta não é contra sangue e carne. Paulo começa o versículo 12 com uma declaração que deve mudar a nossa perspectiva. Esta declaração do versículo 12 deve mudar a nossa perspectiva, porque nós estamos muitas vezes apenas compreendendo as coisas normais e naturais, e não estamos discernindo a batalha espiritual. O texto sagrado, no versículo 12, é claro quando diz: a nossa luta não é contra sangue e a carne. E o que é que Paulo está querendo dizer com isso? É simples. Nossos verdadeiros inimigos não são as pessoas. Algumas se levantam contra nós, sim, para prejudicar, para de alguma maneira tentar incomodar a nossa comunhão com Deus, tirar a nossa paz e nos prejudicar. O homem também se levanta, mas nós precisamos discernir que há por trás deste homem mau uma força maligna que atua, que opera, que age. Mas enquanto o maligno está agindo para nos destruir, Deus está ao nosso lado para garantir a nossa vitória. Amados, os verdadeiros inimigos não são as pessoas. Sangue e carne é a maneira bíblica de falar dos seres humanos. Você, eu, nossos vizinhos, até mesmo aquele que nos persegue ou nos fazem mal. Embora possamos enfrentar perseguições, injustiças e humilhações e hostilidades por causa da nossa fé, o apóstolo Paulo nos diz que o verdadeiro campo de batalha não está naquilo que os nossos olhos físicos veem. Pense comigo, meu irmão, minha irmã. Quantas vezes você já se pegou irritado com alguém, querendo revidar ou sentindo o peso de uma ofensa? Quantas vezes? É natural, nós somos humanos. Mas Paulo nos lembra que por trás dessas situações há algo mais profundo, algo invisível. Nossos verdadeiros inimigos não são as pessoas que nos confrontam, mas as forças espirituais que influenciam esse mundo. São elas que plantam sementes da discórdia, que incitam o pecado e que tentam nos tirar do caminho do Senhor. Amados, este versículo é um convite para olhar além das aparências. Repito, esse versículo é um convite para olhar além das aparências. Quando alguém nos fere, quando enfrentamos oposição, é fácil apontar o dedo para o outro,
Mas o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, nos diz que não é só isso o que está acontecendo. Não é só isso o que está acontecendo. Há um confronto maior. Há uma batalha espiritual que exige de nós uma resposta diferente. Não é com os punhos cerrados ou palavras duras que vamos vencer, mas sim com as armas espirituais apresentadas pelas Escrituras Sagradas. E aqui, queridos, em outra passagem que ilumina essa verdade, nós encontramos em 2 Coríntios 10, 3 e 4, quando Paulo escreve: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia, o que é que diz o texto? Não são carnais, e sim poderosas em Deus. Toda a igreja, por gentileza, leia comigo: para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Vejam só, meus amados, não lutamos com as armas deste mundo, raiva, vingança, força física. Nossas armas são poderosas em Deus. E quais são essas armas? A oração, a palavra, a fé, o amor. É com elas que derrubamos as fortalezas do inimigo. É com elas que nós vencemos essa batalha invisível, essa batalha espiritual. É com as armas poderosas em Deus: oração, palavra, fé e amor. Paulo usa uma palavra muito forte em Efésios capítulo 6, versículo 12. E ele usa a palavra luta, e no grego é um termo que traz a imagem de um combate corpo a corpo, intenso, como uma luta livre. Isso nos mostra, meus amados, que a vida cristã não é um passeio tranquilo. A vida cristã é uma guerra. A vida cristã é uma guerra. E eu gostaria que você dissesse isso comigo, todos: a vida cristã é uma guerra, é uma batalha. Mas não é uma guerra contra pessoas, e sim contra as forças do mal que operam nas sombras. E por ser uma batalha espiritual, ela exige de mim e de você preparação, resistência e, acima de tudo, dependência de Deus. Meus irmãos e irmãs, não podemos enfrentar esta luta com as nossas próprias forças. Não tente lutar contra Satanás e os seus demônios com a sua própria força, a sua capacidade intelectual ou profissional. Não tente. Nós só podemos enfrentar essa batalha com as armas dadas por Deus, e é Ele quem nos capacita e já tem para nós garantida a vitória. Se nós tentarmos enfrentar essa luta com as nossas próprias forças, nós vamos cair. Mas mesmo que isso aconteça, o Senhor nos levanta. O Senhor nos levanta. O Senhor nos levanta. A boa notícia, querido, é que Deus não nos deixa desarmados. Nos versículos seguintes, Ele nos dá a armadura, a verdade, a justiça, o evangelho da paz e a fé. Tudo o que precisamos para ficar firmes está ao nosso alcance, porque o Senhor já venceu esta guerra na cruz. Bendito o nome do Senhor. O Senhor já venceu. Podemos afirmar todos: o Senhor já venceu. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda verdade: a nossa luta é contra principados e potestades. Vamos todos afirmar? A nossa luta é contra principados e potestades. Paulo nos apresenta aqui o verdadeiro adversário.
É esse o verdadeiro adversário que Paulo apresenta: principados e potestades. Essas palavras não são apenas figuras de linguagem, elas nos apontam para hierarquias espirituais malignas, um exército organizado no mundo invisível. No grego, a palavra principados fala de autoridades ou governantes, enquanto que potestades fala de poderes subordinados a essas autoridades. O que Paulo está querendo nos ensinar, queridos, é que Satanás e seus demônios não agem de forma caótica, desorganizada e de qualquer jeito. Eles operam de maneira sistemática, com estrutura e com propósito bem definidos. Em Daniel, no capítulo 10, vemos um anjo de Deus lutando contra o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia. Esses príncipes são autoridades espirituais demoníacas que influenciam nações inteiras. Veja, queridos, a dimensão espiritual que a palavra do Senhor nos coloca. Esses demônios influenciam nações inteiras. E isso nos mostra que esses principados e potestades não são apenas demônios, espíritos vagando por aí. Eles têm poder, eles influenciam povos, culturas e sistemas. Às vezes as culturas estão sendo impostas, as narrativas estão sendo impostas e nós só atribuímos a homens, mas por trás desses homens estão esses principados e potestades para promover o pecado, a incredulidade e a oposição ao reino de Deus. Essa organização no reino das trevas aponta para a seriedade e a complexidade da nossa luta espiritual. Não é uma briga qualquer, meu querido irmão e irmã. Não é um inimigo que ataca sem estratégias. Satanás e seus demônios trabalham juntos para nos afastar de Deus, para destruir a sua vida, para destruir a sua família, para destruir a sua saúde, para destruir as suas finanças. Mas de antemão nós podemos dizer com bastante clareza que maior é o que está em nós do que o que está no mundo e nas regiões celestes. Pense no mundo ao seu redor, a imoralidade que se espalha, a rejeição à verdade, as divisões entre as pessoas. Por trás de tudo isso há uma mão invisível, um sistema maligno que quer sufocar a luz do Evangelho. Mas, irmãos, não podemos nos enganar. Esses principados e potestades são poderosos, sim, mas não são soberanos. Amém? Amém. Não são soberanos. Eles têm poder, têm força, têm organização, têm estratégia, têm propósito, mas eles não são soberanos. Eles operam sob limite. Eles operam sobre limites. Porque quem está no trono é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Ele, Jesus, já os derrotou, esses principados e potestades, na cruz do Calvário. Em Colossenses capítulo 2, versículo 15 está escrito: despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando dele na cruz. A batalha que enfrentamos é real, mas o resultado final já está garantido, aleluia. E o resultado final é a vitória de Deus, é a vitória do povo de Deus, é a sua vitória em Cristo Jesus. Há uma terceira verdade que devemos considerar.
A nossa luta é contra os dominadores desse mundo tenebroso. Vamos todos repetir? A nossa luta é contra os dominadores deste mundo tenebroso. Paulo continua sua descrição do inimigo. Veja, nós estamos aqui na descrição do verdadeiro inimigo, do nosso verdadeiro inimigo. E agora ele fala dos dominadores desse mundo tenebroso. Essa é uma expressão impactante, irmãos. No grego, dominadores significa governantes cósmicos, seres espirituais que têm autoridade sobre o mundo tenebroso. E aí vem uma pergunta: e o que é esse mundo tenebroso? Não é o planeta Terra em si, mas o sistema atual, a ordem mundial, marcada pelo pecado, pela rebelião contra Deus e pela escuridão espiritual. Esses dominadores são agentes malignos que influenciam as esferas humanas, e nós já falamos: política, cultura e religião. E eu vou repetir: eles influenciam as estruturas humanas, política, cultura e religião. E essa influência é para obscurecer a verdade e promover o mal. Pensa o que é que nós estamos vendo hoje: corrupção que destrói as nações, injustiça que esmaga os fracos. E aqui nós podemos citar uma boa parte daqueles que foram presos no 8 de janeiro. Uma cabeleireira com 2 crianças que já se humilhou, já pediu desculpa, já pediu perdão, fez tudo o que estava dentro do seu alcance de coração de mãe, mas o que está prevalecendo é o voto de um juiz supremo que solicita ou determina 14 anos de prisão, porque ela estava armada com um batom e porque escreveu "perdeu mané". E aí, querido, está sendo atribuído a ela tantos crimes. Quem errou tem que pagar. Agora, tem que ser na dosagem correta, porque assassinos, estupradores, pessoas que têm destruído vidas, não pega essa penalidade toda, estão soltos. E uma mulher está para ser condenada a 14 anos de prisão. Queridos, eu não tenho dúvida que por trás desse sistema há a operação do mundo maligno para humilhar, para esmagar os mais fracos. O engano religioso que leva multidões para longe de Deus. Perseguição contra aqueles que defendem a verdade do Senhor. Por trás de tudo isso há uma força espiritual em ação. Vou repetir: por trás de tudo isso há uma força espiritual em ação. Em 1 Coríntios 4:4, Paulo nos diz que o Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a luz do Evangelho. Esses dominadores trabalham para manter o mundo nas trevas, manipulando sistemas humanos e espalhando mentiras, as narrativas. Esses dominadores não ficam apenas no plano espiritual, eles operam nas esferas que conhecemos bem. Na política, vemos leis que desafiam a vontade de Deus. Na cultura, valores distorcidos são celebrados como se fosse verdade. Até na religião, falsos ensinos confundem os corações e as mentes, e que, em vez de aproximar o homem de Deus, afasta o homem de Deus. É uma influência sutil, mas poderosa, amados, que hoje obscurece a luz de Cristo e tenta sufocar
o avanço do reino de Deus. E nós, como igreja, estamos no meio dessa guerra. Somos chamados a ser luz em meio às trevas. Mas aqui está o ponto. Esses dominadores podem governar o mundo tenebroso, mas eles não governam o universo. Acima deles está o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus, Jesus que tem todo o poder sobre os céus e a terra. Eles têm influência sim, mas é uma influência limitada, amém? Eles têm influência sim, todos comigo, mas é uma influência limitada, porque Deus é soberano sobre tudo. Quarta verdade: a nossa luta é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Vamos todos repetir? A nossa luta é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Paulo agora encerra a lista dos inimigos com um termo mais abrangente: forças espirituais do mal. No grego, forças espirituais ou imateriais, que são cuja essência é a maldade. Olha o que o texto diz: forças espirituais do mal. São forças imateriais com a essência da maldade, da malignidade. E aqui Paulo está incluindo toda a atividade demoníaca que se opõe aos planos de Deus. Não é só Satanás, não são só os principados, os dominadores, é todo o exército das trevas. E todo o exército das trevas trabalha contra a igreja do Senhor Jesus. E aonde essa batalha acontece? O texto sagrado diz que acontece nas regiões celestes, não no céu onde Deus reina em glória, mas um domínio espiritual invisível, as esferas celestes inferiores, de onde essas forças lançam os seus ataques. Em Efésios capítulo 2, versículo 2, Paulo chama o príncipe das potestades do ar, ensinando que ele opera nesse espaço entre o céu e a terra. Nesse espaço ele está operando. Essas regiões celestes são campo de batalha, onde o inimigo planeja suas estratégias, influenciando diretamente o mundo invisível, o mundo visível que nós conhecemos. Agora, essa verdade nos lembra que há um conflito invisível que afeta tudo o que vemos. Eu vou repetir: há um conflito invisível que afeta tudo o que vemos. Por trás das tentações que enfrentamos, das divisões nas igrejas, das lutas em nossas famílias, que às vezes a gente não entende porquê, cria uma dimensão tão grande, tão terrível. Há forças espirituais do mal em ação. Podemos ignorar isso, queridos? Não podemos ignorar isso. Talvez você já tenha sentido isso, um peso que não se explica, uma oposição que parece maior do que o normal. Não é imaginação, irmãos, é a realidade de uma guerra que transcende o físico. Mas aqui está o ponto: esse combate nas regiões celestes não está fora do controle de Deus. Não está fora do controle de Deus. Em Efésios capítulo 1, versículo 3, Paulo diz que fomos abençoados aonde? Nas regiões celestes em Cristo. O mesmo lugar onde o inimigo atua é onde Cristo já triunfou. Aleluia.
O mesmo lugar onde o inimigo atua é o lugar em que Cristo venceu na cruz e triunfou. Amados, essas forças são constantes nos seus ataques. Eles não descansam, porque seu objetivo é claro: impedir que a igreja avance, que o evangelho se espalhe e que os filhos de Deus vivam em vitória. Alguns filhos de Deus estão vivendo uma vida de opressão, porque ainda não entendeu que existe uma batalha espiritual, e essa batalha tem que ser lutada e vencida com as armas espirituais. E hoje, se tiver alguém no nosso meio que está sobre esse ataque, que Deus lhe dê a vitória em nome de Jesus. Que você resista e todo o mal das trevas caia por terra em nome do Senhor Jesus. Amados, a luta é grande, mas a vitória já está garantida. Elas não têm a última palavra. Os principados, potestades, os dominadores desse mundo tenebroso não têm a última palavra. Nosso Senhor, nosso Salvador, as enfrentou na cruz e saiu vitorioso, aleluia. Colossenses 2,15 está escrito, Colossenses 2,15: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo na cruz, triunfando deles na cruz. Segura esse texto aí, queridos, para a gente dar uma refletida nele. Antes eu gostaria de apresentar uma versão explicativa, deixar mais claro o significado desse texto. Numa versão explicativa seria mais ou menos o seguinte: esse texto: Jesus desmascarou os principados e potestades, mostrando quem eles são e seus limites, expondo eles ao ridículo diante de todos, e venceu eles de uma vez por todas na cruz do Calvário. Agora, vamos analisar esse texto. O texto diz: despojando. No grego significa tirar as vestes ou despir completamente. Significa, amados, desmascarar. Esse despojar aqui significa desmascarar. E esta palavra aqui é a palavra que desmascara esse suposto poder de Satanás. E nós estamos aqui para desmascará-lo em nome do Senhor Jesus. O ensino aqui, queridos, é que Jesus revelou a sua natureza. Desmascarar implica tirar a máscara ou veste que escondem quem essas forças realmente são. E nós estamos aqui para esclarecer isso pela palavra. Quem de fato esses principados, potestades, dominadores do mundo tenebroso são, quem eles são. Jesus lá na cruz, ele desmascarou, ele despiu, ele tirou a aparência tão forte e tão poderosa que esses seres espirituais querem ter ou supõem ter. O ensino de Jesus é que ele revelou a sua natureza. Antes da cruz, os principados e potestades podiam se apresentar como poderosos, temidos e invisíveis. Uma ilusão que intimidava. Cristo, ao desmascará-lo, mostrou sua verdadeira natureza. Amados irmãos, são seres criados, rebeldes, caídos e agora derrotados em Cristo Jesus. Não são deuses, são criaturas limitadas que se opõem a Deus e foram subjugadas. O ensino é que Jesus revelou sua atuação, não só a sua natureza, mas a sua atuação. Ao tirar essa cobertura, Cristo também expôs como eles operam. A ideia de expor ao desprezo sugere uma estratégia
antes oculta, foram reveladas, e foram reveladas para nós como ineficazes contra o poder de Deus. Você está em Cristo, então você está guardado pelo poder de Deus. Isso inclui, querido, a maneira como influencia o mundo e como enganam as pessoas. O desmascarar torna visível o que estava nas sombras. O ensino aqui é que Jesus revelou sua limitação. O aspecto mais forte aqui é a demonstração que essas forças não são soberanas. Ao despojá-las e triunfar sobre elas, Cristo mostrou que o poder deles é finito, a autoridade deles foi arrancada e o destino deles está selado, que é o inferno, lago de fogo por toda a eternidade. Desmascarar nesse sentido é tirar a aparência da invencibilidade, deixando claro que elas estão sob o domínio do verdadeiro Rei, o Senhor dos Senhores. Quero convidar a equipe de louvor. Amados, a gente ainda tem uma metade aí para percorrer, que são as armas que o Senhor dispõe para enfrentarmos essa batalha. Mas o que nós queremos deixar bem claro nessa primeira parte é que nós estamos numa batalha invisível, espiritual. O nosso inimigo não é sangue e carne, mas principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. E deixar claro, meus amados, que quando Jesus despojou esses principados e potestades, ele desnudou, ele revela para nós que esses demônios são seres criados, caídos e já condenados e limitados na sua atuação. Esse texto deixa bem claro que estamos em uma luta espiritual, que não podemos baixar a guarda, que devemos orar pedindo discernimento espiritual, devemos enfrentar com as armas de Deus, com as armas do Espírito, em oração, mas com a certeza de que essa guerra já tem um vencedor, e o vencedor é Jesus e o seu povo. Você já é vencedor nessa batalha, mas tem que lutar, meu querido, tem que lutar com intencionalidade, com clareza. Você agora sabe que eles estão agindo, mas sabe também que eles têm limite de atuação, eles estão sob o poder soberano do Deus triuno. Louvado seja o nome do Senhor. Não existe luta, batalha em que o sangue de Jesus não possa vencer. Já venceu. Tome posse, porque a vitória já é sua. Vamos ficar em pé e vamos louvar ao Senhor.